Ultimamente o brasileiro tá assim, tira de um santo para cobrir o outro. Pior que você não tá tirando de um santo, você está tirando de vários, né? Porque a situação tá tão crítica, você deixa o almoço, você tem que vender o almoço para comprar a janta. Tão difícil que tá a situação. O Sebastião é apenas mais um na lista dos brasileiros que estão com contas atrasadas. As dívidas atrasadas desses consumidores chegam a 270 bilhões de reais. Hoje o aposentado veio tentar uma negociação em uma das lojas que deve. Inclusive eu vim conversar com a menina ali, mas infelizmente não tem como. Então eu tenho que pagar, porque se eu não pagar complica mais ainda pro meu lado. Então eu tenho que deixar alguns itens para trás, por quê? Para não dificultar mais do que tá. Eu tive que fazer um acordo para pagar essa dívida. Enquanto ele tenta resolver o problema das dívidas em atraso, a cabeça tá quente, porque o dinheiro tá curto. Eu recebo hoje mesmo eu já não tenho mais nada. Já deixei a metade das contas sem pagar. Tá difícil? Muito difícil. Inclusive a gente que é aposentado, tá com acima de 60 já, já vem as dificuldades. Por exemplo, você tem que comprar um remédio, se você compra um remédio, você não tem dinheiro para comer. Você come, você não tem dinheiro para o remédio. Como que faz? E se fosse só o Sebastião que estivesse passando por isso, mas é muita gente no sufoco com as dívidas. Tá difícil, a gente tem que ser muito controlado, pensar antes do gasto, né? Porque tá complicado, as coisas só sobem, né? Você vai no supermercado, hoje tá um preço, amanhã você tem que ficar correndo nas ofertas. É bem difícil, mas eu consigo controlar, porque toda vida eu sempre fui uma pessoa muito controlada, né? Mas se você se perder um pouquinho, depois fica difícil, né? Eu vejo pessoas que eu conheço que tá passando por sufoco, porque deixou falar, vou parcelar um cartão de crédito. Aí virou uma bola de neve. Tá pouco, o dinheiro tá sumido. Tá sumido. Em casa mesmo tem que cobrir 2 santos, né ou não? É 2 santos, tá difícil. Eu acho que isso é muito comum em todos os domicílios hoje. Que você chega a um ponto que quando você recebe o dinheiro, ele é curto, então não dá para pagar. Então você protela alguma coisa, você se sujeita a pagar os juros, né, correndo o risco do nome ir para o SPC, aquelas coisas todas. Então é realmente preocupante a situação atual. Tem que ter muito planejamento, eu acho. Isso é um reflexo da economia, né? Isso é um reflexo do que nós estamos vivendo, que a crise que nós estamos passando. As famílias brasileiras, elas estão endividadas, isso já não é novidade, mas o que está se acontecendo é que esse número, esse índice de pessoas endividadas está aumentando. Isso era um índice em 2016 e em 2017 ela cresceu. Isso é um reflexo do desemprego, as pessoas estão ganhando menos, né? O orçamento foi achatado e isso automaticamente reflete no pagamento das contas, né? As pessoas estão ficando inadimplentes. Nós chegamos ao número de 60 milhões de brasileiros endividados. E isso reflete automaticamente no consumo das famílias. Reforçando o que o especialista em finanças disse, o país começou 2017 com quase 60 milhões de pessoas inadimplentes. Esse é o maior número de brasileiros no vermelho desde 2012. E o desemprego associado a uma inflação alta são mesmo os principais fatores que explicam esse aumento no número de inadimplentes. Numa comparação com 2013, por exemplo, o percentual de brasileiros com nome sujo na praça cresceu 18%. Isso nada mais é do que uma crise, né? Então, nós estamos passando por um momento difícil. As pessoas endividadas, elas não vão consumir. E isso não gera economia, não há crescimento, né? Esse problema da economia também é um reflexo da política. Enquanto não se resolver esse problema político do país, não se resolve a economia, as famílias não voltam a consumir e esse problema de inadimplência e desemprego só tende a crescer. Por isso, o consumidor tem que ser muito controlado
e fazer este pouco dinheiro render. É isso, a gente sempre fala, sempre frisa em todos os momentos que as pessoas têm que gastar com cautela, né? Sempre com consciência, sempre gastar assim o necessário, fazer as pesquisas, procurar os preços menores, não fazer dívidas a longo prazo, porque você não sabe o futuro. Se há uma incerteza, você não pode fazer dívidas a longo prazo para poder não passar por nenhum problema financeiro. Assim, a Josefina tenta fazer para pagar as contas em dia. Tá difícil a vida, né? Porque o dinheiro não dá, né? Não dá. Tem que fazer a despesa da casa, pagar a luz, água, telefone e tudo, né? Bom, graças a Deus nunca aconteceu isso comigo, não, de deixar assim, né? Porque eu pago minhas coisas direitinho. Eu prefiro ficar sem dinheiro e pagar a conta. Eu recebo, já vou lá e pago minhas contas. É assim que eu faço. Eu não deixo para trás, não, porque se deixar depois o dinheiro acaba, né? Aí não pode pagar.